Mais uma vez, boa noite a todos. Nossa, que boa noite, meu Deus do céu. Até eu posso dar uma boa noite melhor. Boa noite, igreja. Oh, agora sim. Bom, meus amados, eu quero dizer para você uma coisa hoje. Se você não sair daqui impactado com a palavra de Deus, então vamos embora para nossa casa desde já. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje Deus quer falar com você. Abra o seu coração. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Só pelo texto você já vai perceber que é um negócio fantástico. Você vai entender, não precisa nem pregar. Você vai entender pelo texto. Quem crê nisso? Diga amém. Amém. Então abra lá em Neemias. Eu não gosto do livro de Neemias. Eu simplesmente adoro o livro de Neemias. Neemias no capítulo 3. Nós vamos ver a partir do versículo 6. Ô Jússi, eu sei que você gosta dessa luz assim maravilhosa para cima aqui, mas se você puder acender lá, por favor, desligar aqui. Tem como não? Esse negócio aqui para cima de mim aqui? Por favor. Quem gosta são os meninos, né? Mas eu... pode acender ali, senão o pessoal... Isso, fica melhor, não fica, gente? Né? Dá para parecer melhor eu, né? Vamos lá. Neemias capítulo 3, versículo 6 diz assim: e a porta velha, fala assim, porta velha, repararam-na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Obrigado, Alane. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquele rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Araias, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E a seu lado reparou Jedaias, filho de Arumafe, e de frente de sua casa, e a seu lado reparou Atos, filho de Azabneias. E as outras porções reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Alóis, maioral da outra metade, parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Do jeito que vocês olharam para mim e leram, tenho certeza que vocês entenderam. Vamos fechar a Bíblia e vamos embora para casa. Amém? Fala assim: eu não entendi nada. Não entendeu nada, né, Mateus? Amados, eu quero falar hoje a respeito da quinta porta de Jerusalém. Diga assim: revise, fala assim, revise a minha história, restaurando a porta velha. Para quem está grávida, né? Tem um monte de nome aqui maravilhoso para dar para os seus filhos, né? Ou menino ou menina, né? Olha só cada nome bonito. Assub, tem uns que até enrola a língua, a gente não consegue falar direito. Mas o que eu quero falar é a respeito da restauração da porta velha. Como alguns já estão acompanhando, o Bruno está falando a respeito das tribos, juntamente com a Camila. E eu estou falando a respeito da restauração das portas. São 12 portas no total, eu estou na quinta porta. Hoje eu vou falar sobre a porta velha. E vocês vão entender exatamente no decorrer da palavra o que eu quero dizer para você, porque uma grande realidade essas portas estão impactando a minha vida.
Essas portas, de certa forma, estão impactando. Parece algo assim tão estranho quando a gente lê algo que a gente não entende. Mas depois, quando você começa a pesquisar, quando você começa a verificar o que Deus quer falar com você a respeito dessas restaurações, e quando você começa a viver, porque não adianta somente você entender, mas você tem que viver. Diga assim: eu tenho que viver. Não adianta só você ouvir e ler, você tem que viver aquilo que você está lendo. E nós vamos falar sobre a restauração de uma das portas que talvez você já ouviu, mas passou por despercebido. Essa porta velha, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar alguns detalhes antes de chegar na reforma da porta velha. Alguns detalhes muito importantes para que você possa entender. No livro de Jeremias e no livro de 2 aos Reis, se você quiser anotar alguns, veja só, querido, deixa eu falar uma coisa. Nós passamos por uma conferência na semana passada, e quando você anota as coisas que você ouve na palavra de Deus, quando você anota, você consegue gravar. Mas quando você somente ouve, amanhã você já acaba esquecendo. E muitas vezes Deus quer falar com você. Só um exemplo disso: eu estava lá na conferência, aí chegou um pastor, a hora aqui da oração, chegou um pastor e veio orar por mim, e veio trazer uma profecia para a minha vida. Ele veio trazer uma profecia para a minha vida, e eu não tenho o costume de anotar, e ficou só na memória. Aí eu falei assim: bom, eu tenho que anotar isso daqui, eu tenho que anotar. Quando você anota, Deus fala e você se lembra no nome de Jesus. Quando você não anota, você não lembra mais do que foi falado contigo. E hoje eu quero abrir o seu coração, eu quero que você entenda, porque Deus quer falar com você no nome de Jesus, amém, queridos? No livro de 2 Reis, no capítulo 13, versículo 14, e também no livro de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 38, fala dessas duas portas e dá um nome diferenciado. Fala que é a porta da esquina. A mesma porta velha, mas Jeremias fala sobre a porta da esquina. Se você anotar, você vai perceber. Por quê? Porque essa porta, ela ficava bem na curva. Se você pegar a Ana, por exemplo, ela pegou um desenho, não sei se já passou para Jace aí. Se você pegar o desenho de Jerusalém, na época, Jerusalém era circular. Toda a estrutura de Jerusalém, você olhando por cima, era circular. Quem está me entendendo? Então, o que acontece? As portas, algumas portas ficavam na curva. Ficava na curva. Por isso que Jeremias e também 2 Reis fala da porta da esquina. Ela era circular e ela seguia uma geografia daquele lugar. A porta velha, ela tinha muitas curvas. E as muralhas eram compostas, elas eram colocadas, e no meio seriam colocadas as portas. E em alguns textos antigos, fala de a porta da velha. Então, a Bíblia, ela fala, muitas vezes, quando você começa a ler a Bíblia, fala em muitas palavras que são iguais, são o mesmo sentido, mas de forma diferente. Então, alguns falam da porta da velha, e outros livros falam da porta da esquina. Depois vocês vão entender porque eu estou falando, estou contando detalhes para você entender. E essa porta da velha era em referência à cidade de Jerusalém, ou a antiga muralha, que se chamava. E qual que é a importância disso? Qual que é a importância de ser porta da esquina e porta da velha? A porta velha, restaurada, é compreender que há um momento em que você vai ter que fazer uma curva na sua vida e rever a sua trajetória, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Eu vou repetir.
A porta velha, restaurada, ela faz nós compreendermos que em algum momento em nossas vidas, nós temos que parar e fazer uma reflexão sobre a nossa vida, rever as nossas vidas, rever a nossa trajetória, rever o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quem me entendeu, diga amém. Então tem momentos, essa porta velha, ela dá essa referência. Por que da porta velha? Porque ela dá essa referência. Não podemos continuar reparando portas sem rever algumas coisas que ficaram para trás. Nós não podemos reparar sem olhar para trás e rever algumas coisas que nós fizemos, tanto de bom quanto de ruim, e principalmente de ruim. Em alguns momentos, nós temos que parar na esquina da vida. Muitas vezes você não para na esquina da vida, muitas vezes você não para lá no seu quarto, na sua casa, e você não olha assim, puxa, o que eu fiz? Onde que eu errei? Quem já passou por isso aqui? Já passou, está passando por uma dificuldade agora, você olha assim e fala assim, puxa, aonde é que eu errei? Por que eu fiz aquilo? Quem já fez isso? Por que eu pensei daquele jeito? Ou por que eu agi daquele jeito? Ou por que eu fiz daquele jeito? Então são momentos que nós temos que entender que é uma parada que você tem que dar. Essa é a porta velha, restaurada na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Nós precisamos parar. E eu quero que você repita, eu vou fazer igual o Bruno, eu quero que você repita algumas vezes, eu quero que você repita agora, eu preciso parar e revisar a minha história. Fala assim, eu preciso parar e revisar a minha história. Sabe, queridos, esses dias mesmo eu estava dando curso de liderança, que para mim está sendo fabuloso, porque eu estou aprendendo muito, e eu comecei a perceber algumas coisas da minha vida, que eu precisei parar e olhar. Sabe, em relação à criação de filhos, eu tenho já 3 filhos casados, 3 filhos que têm suas famílias, mas eu não morri ainda, eu ainda vivo, e ainda tenho os 3 filhos, mas só que agora tenho, além dos filhos, tenho noras e tenho netos, mas eu continuo sendo pai, eu continuo sendo o homem da casa, eu continuo sendo o pastor. E eu comecei a entender, comecei a ver, falei assim, poxa, tem algumas coisas na minha vida que no passado eu fiz, mas agora no presente eu preciso dar uma parada e preciso fazer de forma diferente. E às vezes você está passando por situações agora que é reflexo daquilo que você fez lá atrás, reflexo de algo que você cometeu de bom ou de ruim lá atrás. Você nunca vai plantar abacaxi e colher laranja. Você nunca vai plantar algo e colher outra coisa. Pode ter certeza que se algo está acontecendo na sua vida, é porque alguma coisa você fez lá atrás. E se você está colhendo coisa boa, certamente você vai colher coisa boa. E o grande momento nosso é que quando nós passamos por isso, sabe, a gente fica na expectativa do que vai acontecer quando nós passamos. Segundo os estudiosos, essa porta é chamada porta da velha, ou porta velha, pois teria sido a primeira porta em Jerusalém. São detalhes que eu vou contando para você entender. E se acredita, né, esses estudiosos acreditam que elas foram construídas na época de Melquisedeque. Quem se lembra de Melquisedeque? Na época em que Jerusalém ainda era Salém, porque antes de Jerusalém, ela se chamava Salém, e cujo rei e sacerdote era o próprio Melquisedeque. E esse nome, ele tem assim no Antigo Testamento, ele tem assim uma autoridade espiritual que você não imagina. Tanto é verdade que o próprio Abraão, ele era maior que o próprio Abraão, Moisés.
E ele aparece na história, no único livro de Gênesis, no capítulo 14 ele aparece, mas ele aparece numa forma tal, que se torna significantíssimo, se tem essa palavra, não sei, mas é significante, esse nome, para a Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, Abraão, ele saiu naquela ocasião, para combater Sodoma e Gomorra, para tirar o seu sobrinho Ló, e ele saiu com 318 homens para combater aquele local. E quando ele vinha voltando da batalha, quando ele ganhou essa batalha, ele trouxe todos os destroços, tudo, porque naquela época, quando se ganhava uma batalha, trazia-se tudo que tinha naquela cidade. E ele trouxe todas essas coisas, só que na metade do caminho, quando ele vinha já saindo dessa batalha que havia ganho, ele se encontrou com Melquisedeque. E a Bíblia diz que Melquisedeque, ele era sacerdote e rei, e uma grande autoridade espiritual, tão autêntica e poderosa, que Abraão, ele se ajoelhou diante de Melquisedeque. E ele deu o dízimo para ele. Melquisedeque recebeu o dízimo da mão de Abraão. Para você ver o tamanho da autoridade espiritual que esse homem tinha. Eu queria que você falasse um negócio comigo. Fala assim, ó: não há reparo sem revisão. Repete de novo, acho que você não entendeu de novo. Fala assim: não há reparo sem revisão. Todas as vezes que você vai ter que fazer um reparo na sua vida, você vai ter que fazer uma revisão. Quem tem carro aqui? Você tendo carro, você vai fazer uma revisão do seu carro. Para você saber o que está acontecendo, você tem que fazer a revisão. Na sua vida é a mesma coisa. E quando nós fazemos uma revisão de tudo, dessa restauração do muro, né, da porta velha, nós temos que entender quem são aqueles construtores que fizeram aquela obra. E alguns detalhes muito importantes. Homens que ajudaram a reconstruir a porta velha: Gibeão e Mispa. Isso daí está aqui no versículo 7 de Neemias. O que aconteceu? Olha só que interessante, em Josué no capítulo 10, fala que Josué, juntamente com a sua tropa, ele vinha saindo, ele já tinha acabado de uma batalha, ele foi para uma outra cidade, atacaram uma outra cidade. E interessante que quando ele, antes de sair dessa cidade, olha só que interessante, e vocês vão entender depois o porquê. Quando ele saiu daquela cidade para atacar a outra cidade, o que aconteceu? Vieram 2 homens, e esses 2 homens vieram barbudos, eles vieram assim com pães duros, com odres de vinho podre, e eles vieram para Josué e falaram assim para Josué, no capítulo 10, marca aí, depois você vê, falou assim, ó, falaram assim para Josué: Josué, nós saímos de longe, porque lá, os homens lá, eles quiseram nos destruir, e nós soubemos que o seu Deus é um Deus que protege o seu povo, e nós viemos aqui para que você nos ajudasse. Interessante que Josué, naquela ocasião, ele não consultou Deus. E quando ele viu aqueles homens, ele simplesmente fez o quê? Fez um acordo com aqueles homens. Ele fez um acordo com eles, sem consultar a Deus. Quando eles foram, depois, você pode ver no capítulo 10, quando eles saíram para atacar aquela cidade, aí eles descobriram, Josué descobriu que aqueles 2 homens eram da cidade. Só que Josué já tinha feito um pacto com eles, sem consultar a Deus. E quando ele fez esse pacto, ele falou assim: bom, agora não tem jeito,
Porque o que acontecia? Quando alguém vinha e mentia, tinha que morrer na espada. Mas só que ele não podia matar esses dois homens, porque ele havia feito um pacto sem a consulta de Deus. Então o que ele fez a esses homens? Ele fez com que esses homens, ele juntou com os anciãos da época, e ele falou assim, ó, então já que vocês fizeram esse tipo de coisa, então nós vamos fazer uma aliança, e essa aliança vocês vão ser cortadores de lenha, e vocês vão ser catadores de água. Deu uma missão para eles, uma missão não, foi algo que eles tinham que fazer, porque eles não podiam, Josué não podia matar ele. Mas, por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender daqui a pouco. A Bíblia diz que aqueles homens, eles se tornaram rachadores de lenha. Marca bem esse nome. Por que eu estou falando sobre esses dois nomes? Porque tem um detalhe. Eu e você estamos condenados à morte. Sentença sobre nós era a espada. Esses dois homens iam morrer. Jesus fez uma aliança conosco, e por conta dessa aliança fomos poupados, não só nós, quanto nos coloca a restaurar a casa de Deus. Ou seja, o que significa esses homens não terem sido mortos? Josué fez um pacto com eles, não uma referência tal a nós, que diz o seguinte, que nós já éramos condenados, porque nós mentimos, porque nós erramos, porque nós pecamos, mas Jesus fez uma aliança com cada um de nós. Fala assim, Jesus fez uma aliança comigo, sabe? Então, como ele fez essa aliança comigo e com você, nós nos tornamos reconstrutor da casa de Deus. Quem é aqui reconstrutor da casa de Deus? Diga amém. O que significa ser reconstrutor da casa de Deus? Reconstruir, porque Deus fez uma aliança com cada um de nós. Sabe, Deus não leva muito a sério uma aliança quando Ele faz. Nós não levamos a sério a aliança que nós fazemos com Deus. Mas Deus faz, quando faz uma aliança conosco, Ele faz, sabe, Ele leva muito a sério. Havia também, no texto, os perfumistas, que em hebraico significa os boticários. Você sabia disso? Camila? Os perfumistas em hebraico significa boticários, que é o trabalho daqueles homens, aquelas pessoas mais detalhistas, aqueles trabalhos bem detalhistas, aqueles negócios bem finos, sabe? Aquelas mulheres e homens que trabalham com aqueles detalhes, com peças detalhadas. Porque Deus é muito, sabe, Ele quando coloca assim algo no seu coração, Ele é muito detalhista com você e comigo. Quem diz isso? Quando Ele coloca algo no seu coração, Ele faz o melhor para você, para que você faça o melhor para Deus, no nome de Jesus. Para construir, não há crente 5 estrelas. Para construir uma igreja, para construir, sabe, algo para Deus, não existe crente 5 estrelas. Todos que se envolvem no projeto, porque ele foi convocado. Todos nós que estamos no trabalho com a igreja, nós somos convocados por Deus. E Deus nos dá a habilidade que Ele nos dá. Ele dá a habilidade de você tocar, Ele dá a habilidade de você limpar o chão, dá a habilidade de você escrever um papel lá, uma visita de alguém, Ele dá a habilidade de você mexer em qualquer parte, limpar o banheiro, receber as pessoas na igreja. Deus dá habilidade para cada um de nós. E o interessante é que Deus usou, todos aqueles nomes que Deus usou, gibeonitas, moabitas, até gibeonitas e moabitas Deus usou, sabe por quê? Gibeonitas, porque os gibeonitas e os moabitas eram inimigos mortais de Jerusalém, mas até eles entraram na obra, até eles entraram, e os inimigos que começaram, eles foram inimigos dos judeus, mas eles entraram na obra da porta. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, quando coloca algo no seu coração para que você restaure, para que você esteja na obra de Deus, não existe status,
Não é porque você é rico, é pobre, não é porque você é negro, é branco, não é porque você é pardo, não importa. Quando Deus coloca algo no seu coração, Ele fez uma aliança com você no nome de Jesus, e você vai fazer porque Ele vai te dar o desenvolvimento para que você possa cumprir a obra dEle. Quem pode dizer amém? Deus vai fazer a obra. Não existe status. Na igreja não existe status. Deus está contando com você, queridos. Deus está contando exatamente com você, do jeito que você é. Às vezes você é calado, quietinho, você acha que você não é nada, mas Deus está colocando algo no seu coração, para que você possa fazer a obra dEle. E você sabe o que é. Você sabe o que é. Às vezes é falar, abrir a sua boca e falar do Evangelho. Você sabia que é a única porta, essa porta velha, é a única porta que fala de mulheres trabalhando? Você sabia disso? Porque naquela época a mulher não se contava. Quando fala dos homens, fala dos guerreiros. Mas a única porta que fala que as mulheres trabalhavam, está lá, depois se você quiser anotar e verificar depois, está no versículo 12 de Neemias, que diz assim, diz assim: e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Em Lucas, no capítulo 8, fala que as mulheres que mantinham financeiramente Jesus. Em Atos fala que as mulheres trabalhavam. As mulheres eram super importantes na obra do Senhor. Elas sempre estiveram na construção e reconstrução da obra de Deus. As mulheres sempre estiveram à frente. E existe, sabe, e na Bíblia mesmo fala de várias e várias mulheres que passaram isso daí. E aqui, segundo os estudiosos, fala que Salum, ele só tinha mulheres como filhas. E falam que as mulheres que trabalhavam para reconstruir o muro. Então as mulheres têm as suas habilidades. Um outro ponto interessante era a unidade. No versículo 6, que, sabe, de Neemias, fala que se juntaram vários homens. Eu falei de vários nomes aqui, nomes que foram levantados: gibeonitas, midionitas, homens que eram inimigos do povo, que se juntaram para fazer joiada, mesulão. Tinham que reconstruir a porta. Eles tinham que fazer isso. E interessante que quando eles fizeram esse tipo de coisa, eles tinham que juntar todo o povo. Imagine só, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ficou 430 anos sem se falar de Jesus, falar de Deus. 430 anos. Todo mundo mudo. Hoje nós estamos passando por uma situação quase que semelhante. Quando você fala hoje, sabe, as pessoas estão caladas, elas não falam mais de Deus. Elas têm vergonha de falar de Jesus. As pessoas têm vergonha de falar que são cristãs. Elas não falam. Eles tinham que reconstruir aquelas muralhas. E interessante que no versículo 11 fala que tinha a Torre dos Fornos, que também foram reconstruídas. E essa torre era o lugar dos caras dos cozinheiros, dos confeiteiros, dos padeiros. Era um lugar diferenciado. Quando você entrava na porta, você entrava na Torre do Forno. E por que fala sobre a Torre do Forno? Você vê que Deus é tão detalhista, que Ele dá tantos detalhes, tantas coisas, que às vezes você não entende. Quando se fala, por exemplo, do tabernáculo, que o Bruno já deu uma aula aqui uma vez, tem muitos detalhes. Muitos detalhes. E Deus, quando Ele fala alguma coisa, é porque tem algum significado. E quando Ele fala a respeito da torre dos fornos, tem um significado, tem um porquê. E essa coisa é o que? Está na hora de, ao invés de dar miojo e lentinho, quentinho, está na hora de
os crentes começar a comer comida sólida. Está na hora de nós ouvirmos a verdade. O Evangelho é verdade, o Evangelho não é mentira. Nós não podemos pregar a mentira e não ouvir a mentira. Existem muitas coisas na internet, existem muitas palavras que a gente ouve na internet. Venha do jeito que você tem, que você é, e continue na igreja do jeito que você está. E não é assim, queridos. Venha assim, do jeito que você vem, sim, mas esteja preparada para que Deus possa transformar a tua vida no nome de Jesus. A torre do forno, é isso, o significado é esse. Está na hora de, ao invés de nós comermos leitinho, miojo, está na hora de nós irmos para o forno e preparar uma comida sólida, pão quente, alimento verdadeiro. Parar de ouvir sopinha, blá blá blá. Parar de ouvir essas coisas, que está tudo bem. Não está tudo bem. Se nós não tomarmos providências, nós como evangélicos, nós como crentes, sabe, nós vamos entrando no mundo, ao invés do mundo entrar em nós. É mais fácil nós entrarmos para o mundo hoje, do que o mundo vir para a igreja, porque está muito fácil ser crente. Hoje é status. Cantores, é status. O que eu sou? Crente. Atores, sou crente. Nossa, status. E nós sabemos que a porta continua estreita no nome de Jesus. Quem crê nisso? A porta sempre foi estreita, queridos. A porta não é larga, ela é estreita. Para ir para Jesus não é assim. Quando nós separamos o forno, não mais nos contentamos com comidinha, gelatina, doce. Isso não mais nos sustenta mais. Nós temos que ter comida sólida. Deus vai levantar homens e mulheres que vão para o forno preparar comida de verdade, porque o que nos sustenta é a comida sólida, o que nos sustenta é a palavra de Deus. É isso que nos sustenta. E o que significa construir a porta da velha, ou a porta velha? Em Jeremias, no capítulo 6, diz assim, capítulo 6, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Deixa eu falar para você, reparar na porta velha, é parar à beira do caminho, para identificar as veredas antigas. Deixa eu repetir, reparar a porta velha, é parar à beira do caminho, para identificar as veredas antigas. Olha só que interessante, não haviam estradas, e sim caminhos. O povo havia saído do cativeiro, e ao retornar, os caminhos estavam tomados por matos, estavam tomados por aqueles, sabe, aquela campina. E eles começaram aqui a abrir novos caminhos. Eles começaram a abrir novos caminhos. E o Senhor disse nesse texto, falou assim, ó, quando o Senhor disse assim, ó, não é para abrir novos caminhos, é o que esse texto de Jeremias fala, e sim olhar as veredas antigas, olhar os caminhos antigos. Reparem as velhas estradas. Não abra mão da sua trajetória que te fez chegar até aqui. Quando você aceitou Jesus, e você estando como você está hoje, qual o caminho você percorreu? O que você percorreu para chegar até aqui? Será que agora você vai voltar? Deus está falando assim, ó, repare as suas estradas antigas, as suas veredas antigas. Sabe por quê, queridos? Porque é mais fácil abrir estradas novas, pois eu posso criar atalhos. É fácil abrir estradas novas, mas Deus disse, descubram as veredas antigas.
Fala assim para a pessoa que está do seu lado assim, ó, descubra os seus caminhos antigos, por que Deus te trouxe até aqui, como Deus te trouxe até aqui, e por que você está aqui. Sabe, tem que passar por alguma coisa. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, falam que eles perseveraram e permaneceram na doutrina dos apóstolos. Ninguém ficou criando modinha naquele tempo. Ninguém ficou com blá blá blá, assunto novo, teologia nova. Ninguém ficava com esse negócio para agradar o coração de ouvintes. Hoje nós vamos para a igreja, se eu não ouço uma palavra que eu quero, eu saio fora. Se eu não ouço aquilo que é bom para mim, eu vou embora. Eu não quero ouvir a verdade, eu quero ouvir aquilo que eu gosto. E parar na porta velha. Parar e olhar e ver o que está acontecendo. Por que eu parei? Por que eu fiquei parado no caminho? Sabe, descobrir, a gente quer descobrir o que são inovações, sabe, nada contra coisas novas, nada contra tecnologia, nada contra isso, querido, a gente precisa ter mesmo isso daí, a gente precisa ter, que nem a Claudina estava falando a respeito de novos aparelhagem e tudo mais, tem um monte de coisa que precisa ser revista, sim, mas nós não podemos sair da nossa origem, que é Cristo Jesus. Nós temos que ter o nosso critério. Nós não podemos sair dos nossos critérios. Nós não podemos deixar para trás daquilo que Jesus fez lá na cruz, lá no passado, por minha vida e pela tua vida. Nós não podemos deixar para trás. Em Provérbios, no capítulo 22, no capítulo 28, versículo 28, diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não removam os caminhos antigos que os seus pais fizeram. Moisés, o que Moisés fez? E nós lemos a palavra, Abraão, para que nós chegássemos até hoje e conhecêssemos esse Deus. Em Israel não havia cercas, olha que interessante, lá em Israel não existiam cercas nem muros. Então o que eles faziam? Eles demarcavam com pedras. Ou se não estacas pequenas, eles faziam para dividir, por exemplo, um terreno do outro. Não era que nem muro que tem na casa do Moisés, não era daquele jeito, era com estacas que eles faziam, senão com pedras. E o que os espertinhos faziam? Alguns espertinhos faziam, chegava à noite, pegava aquela pedra, eu vou lá na casa do Maurício, está dividido com pedra, meu terreno com ele, eu vou lá, pego a minha pedra e ponho 10 centímetros, não vou pôr muito longe não, porque senão pega muito, né? Põe 10 centímetros para dentro do terreno do Maurício. No outro dia eu vou lá, mais 10 centímetros. E mais 10 centímetros. Ia fazendo isso. Até o quê? Tomar toda a terra do cara. E se colocava isso daí. Existiam roubos. Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto está dizendo exatamente isso. Não removas os limites antigos que fizeram seus pais. Não faça aquilo que os outros fazem. Não vai atrás dos outros. Não vai atrás do mundo. Vai naquilo que Deus quer e está falando com você no nome de Jesus, queridos. Ouça Deus. Ouça o que Ele está falando. Ouça o que Ele está dizendo. O que é reparar a porta velha? É não ir em território que Deus não autorizou. Reparar a casa velha é você não ir. Eu vou lá pregar o evangelho, eu homem, né? Lá no Itatinga. Eu vou lá. Sabe, queridos? Eu vou, sabe? O que Deus está falando aqui? Não removas os limites antigos. Não invada territórios que Deus não te mandou invadir. Não faça coisas que Deus não te mandou fazer. Por que muitas vezes você está sofrendo agora coisas que você fez no passado? Porque você não ouviu Deus. Porque se você tivesse ouvido Deus, você tinha acertado. Quem já fez coisas sem Deus saber aqui? Só foi eu? E depois o que acontece? Acaba o quê? Se dando mal. Sabe, o evangelho da pós-modernidade, tudo posso.
Sabe, a gente estava, sabe, criação de filhos, tudo mudado. Estava falando, não sei o que eu estava falando, acho que foi com a Claudiné, não sei, que às vezes, na minha época, minha mãe me batia muito, acho que, não sei se ela está me ouvindo, mas ela me batia muito, que eu era bonzinho, não sei porque ela batia em mim, eu era muito, sabe, era um santo, mas ela batia em mim, mas ela não batia em mim, ela me espancava mesmo, ela batia mesmo. E eu lembro que tinha a idade do Vitor, assim, 7 anos, 8 anos, né? O Vitor está com 9 agora. Aí, ó, falando, tem 9, fez 9 antes, tá certo. Mas eu lembro que a minha mãe, ela tinha 4 tipos de coisa que ela podia me bater. E ela deixava atrás da porta. Ela tinha um chicotinho fino, tinha um chicotinho grosso, tinha um fio de ferro. Na época era fio de ferro, porque hoje a mulherada é tudo, né? É tudo fio elétrico, né? Não tem mais, né? Era fio de ferro, né? E tinha tipo uma espátula, como é que é? Não é espátula, é um negócio assim que bate. Eu não sei como é que era, eu sei que doía. Aí um dia, minha mãe, eu lembro até hoje, ela me mandou ir para padaria, ou para, sei lá para onde foi lá, comprar um negócio, e eu fui. Só que 8 anos, 7 anos eu fui, e eu demorei um pouco mais, né? Quem já passou por isso? Aí quando eu cheguei, estava esperando, ela falou, você quer que eu bate com o quê? Falei, não, mãe, não bate não, mãe. Aí ela escolheu, sem escolher para ela. E eu lembro que ela me bateu com fio de ferro. Mas ela me bateu. Aí saí com aqueles vergão, sabe quando você toma aquela chicotada assim, aqueles vergão na perna assim? Aí ela falou assim, agora põe o short e vai lá buscar o pão pra gente. Imagina a molecada falando, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a criação é tudo mais fácil. É tudo modernidade, é tudo bem. Sabe aquele tipo de coisa lá que o filho, né? O filho pega assim, a gente assiste vários filmes que o filho está no quarto, ou a filha está no quarto, né? Aí a mãe e o pai vai bater assim na porta assim, posso entrar, filho? O cara está aprontando lá dentro, a menina está aprontando lá dentro, posso entrar no seu quarto, filho? Eu sou o pai, eu vou pedir pelo amor de Deus para entrar no quarto da minha filha, do meu filho. Certo que tem que ter, né? Mas, gente, você não tem o direito de mexer no meu celular. Você não tem o direito de mexer. Primeiro que nem celular tem que ter, né? Dependendo da idade tem que ter celular só, porque, sabe? Mas não tem mais, sabe? Fica, sabe? É uma coisa assim que não tem como. Reparar a porta velha é não ir em território que Deus não autorizou você. Eu quero que você diga assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, eu preciso reparar a porta velha, fazer as coisas que eu havia feito antes. O que você fez antes? Quando você aceitou Jesus, quando você disse para Jesus, não, Senhor, entra no meu coração, faça morada no meu coração. Quem se lembra que fez essa promessa uma vez? Quem fez? Quando você fez essa promessa, você fez o quê? Da boca para fora? Você fez o quê? Simplesmente por falar, porque alguém te obrigou a falar? Então voltem às veredas antigas. Voltem, restaure a porta velha. Restaure as coisas velhas. Sabe, algumas coisas, a gente, como eu já falei, algumas coisas a gente tem que levar em consideração, tem que mudar, mas tem coisa que não dá para mudar. Você tem que parar e falar assim, ó, como é que eu cheguei até aqui? E eu posso dizer esse negócio de chegar até aqui, porque eu estava até conversando hoje com a Claudinéia, e eu posso dizer, assim, muito claramente, assim, quando você, por exemplo, quem tem problema assim com pornografia, tem problemas com bebida, tem problemas com fumo, tem bebidas com fumo, que eu digo é cigarro, né? Vamos deixar claro aqui. Sabe, quando tem problemas disso daqui, eu sei que não é fácil largar. Não é fácil. Porque eu já falei aqui, eu com 18 anos, eu não namorava não com a Claudinéia, eu não namorava com ela ainda, mas eu namorava eu lembro até hoje, eu namorava com uma menina, 18 anos, gente.
E eu marquei com ela às 7 horas da noite para ir, para a gente sair no sábado. Eu estava bêbado, 18 anos, bêbado, 7 horas da noite, mas bêbado de cair na rua e o cachorro lamber minha boca. Então eu sei o que é beber, eu sei o que é fumar, eu sei o que é, sabe, você ter problema com pornografia, porque já passei. Então não me diga que não dá para escapar, não me diga que não dá para fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas na sua vida, na minha vida, no nome de Jesus, amém, queridos? Então quando você fala assim, eu não consigo, é errado. Quando você fala, eu não posso, você pode, dá para fazer. E nós não podemos deixar, sabe, de ver alguns pilares, e não podemos deixar alguns pilares da nossa vida para trás. E eu vou dizer 4 deles, 4 pilares. O primeiro pilar, a fé. Você não pode deixar a fé de lado, você não pode deixar de acreditar naquilo que Deus prometeu para a tua vida e para a minha vida. Você não pode achar que isso daí é balela, porque Deus fez uma aliança com você e comigo, e a única coisa que você tem que fazer é acreditar. Fé é você entender que vai acontecer. O segundo pilar é a Escritura, palavra de Deus. Você tem que ler e ouvir o que Deus tem para você, promessas, autoridades, direcionamentos, dicas. O terceiro pilar, Cristo Jesus. Você não pode largar de Cristo. Fala assim, eu não posso largar de Cristo, eu não posso deixar Cristo. Por mais difícil que seja a sua vida, você não pode deixar Jesus Cristo. E o quarto pilar que eu quero falar, eu pedi para os meninos virem para cá, a graça. Queridos, a graça é algo imerecido. A graça é algo que você não merece, você receber algo, não porque você fez coisa boa, não porque você fez uma tarefa maravilhosa, não é por isso. A graça é imerecida. Fala assim, a graça é imerecida. Deus, Ele deixou você vir até aqui, e você está salvo. Você fez um pacto com Ele, você fez um pacto com Jesus. Fala assim, eu fiz um pacto com Ele. Eu vou querer que você se levante agora, queridos, por favor. Eu vou dizer algo para você. Restaurar a muralha, restaurar a porta velha, é você saber. Quem se lembra do dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui? Quem se lembra? Só 3 se lembram, né? Quem não se lembra de dia nenhum? Não se lembra? Não se lembra? E quem lembra também? Quem lembra? Eu sei que todo mundo está, tem gente que está meio perdida. Quem se lembra do dia que Jesus aceitou Jesus? Quem se lembra? 1, 2, 3, 4. Tá bom. Quem não se lembra? Só uma. E os outros que levantaram a mão? O que aconteceu? Não aceitou Jesus ainda? Então vamos aceitar Jesus aqui. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Quem não levantou a mão aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem esqueceu que não aceitou Jesus? Levanta a mão. Você também esqueceu? A Lana, ela levanta a mão com tudo. Esqueceu, deixou de esquecer, aceitou, esqueceu o dia. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Jesus Cristo, Ele te ama do jeito que você é. Jesus Cristo fala assim, ó, venha do jeito que você está. Sim, mas Jesus Cristo vai tratar você. A palavra vai tratar a tua vida. E não importa como você esteja passando, mas Ele vai tratar você. Mas tem um detalhe: Ele vai tratar se você quiser, porque Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a fazer o que você não quer. Então deixa eu te dizer uma coisa: restaurar a porta velha é você ouvir, você saber olhar para o seu passado, é olhar para o seu presente,
é você retornar. A porta velha, ela era numa esquina, ela era numa curva. Quando você passar por essa curva, você vai ter que analisar aquilo que você fez de certo ou errado. Comece a analisar a sua vida. Se está no ponto que está hoje na sua vida, é porque tem um motivo. Não foi por acaso, queridos. As coisas não acontecem por acaso. Ou você sofre consequências, ou você não sofre e é abençoado. E se até hoje não foi abençoado, começa a rever o porquê que não foi abençoado. Porque uma coisa eu posso te dizer: Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E quando você está para restaurar as portas, o título hoje é: revise a sua história e restaure a porta velha. E eu contei aqueles detalhes para você ver que essa porta velha era velha mesmo, e ela foi restaurada. Agora eu te pergunto, o que você quer fazer daqui para frente? Adianta você ficar olhando para agora e ficar parado? Adianta você ficar olhando para o mundo que tem para te oferecer e para o que Deus tem para te oferecer? Fica perdido sem saber o que quer. O que adianta? Você tem que tomar uma decisão, um posicionamento. Você tem que hoje falar assim: não, ou eu quero Jesus, ou eu não quero. É muito simples. E não vai pensando que aceitando Jesus a sua vida muda num piscar de olhos. Não é assim, amado. Passa por um processo, passa por um tempo. E esse tempo pode demorar um dia, como pode demorar 10 anos, como pode demorar. O tempo que Deus quer não é com você. Mas uma coisa é certa: se Ele fez uma promessa, se Ele fez uma aliança contigo, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Se Ele fez uma promessa, pode ter certeza que vai acontecer. Mas só vai acontecer a partir do momento que você realmente entender que a porta velha tem que ser restaurada. Eu queria que você fechasse seus olhos e você analisasse sua vida, fizesse um pequeno retrospecto da sua vida. Faça um pequeno retrospecto, sabe, uma retrospectiva da sua vida, em poucos segundos até, de como você está hoje. Quando você veio para Cristo, o que você prometeu para Ele diante dEle? É você e Ele. É você que fez aquela promessa e é Ele que te acolheu. E Ele simplesmente está dizendo assim: vem, filho meu. Restaurar a porta velha é você perceber que algo precisa acontecer na tua vida. Restaurar a porta velha é você entender que algo tem que ser reconstruído, e não é só da boca para fora. Tem que agir, algo tem que acontecer. Eu tenho certeza que Deus, você veio nessa noite aqui, sabe, não foi para me ver, mas eu tenho certeza que você veio aqui porque Deus queria falar no seu coração. Então, começa a analisar, fecha seus olhos, você aí, e começa a analisar a sua vida. Começa a, sabe, conversa com você mesmo. Faça uma retrospectiva. Veja o que Deus até hoje fez com você e o que você é, e daqui para frente como você vai agir. Será que você esqueceu daquela aliança? Vai falando com você mesmo.
Sabe, aquela vez que você fez aquela promessa, se lembra? E passou por despercebido, você não mais cumpriu. É como se você, no seu casamento, você falou assim para sua esposa assim, ó, até que a morte nos separe. Na criação do seu filho, olha, quando o filho nasceu, eu vou te cuidar, eu vou criar, até enquanto você estiver comigo, até depois. É como se fosse assim, ele te dá, mas você esquece. Chega num certo momento, você deixa o filho fazer o que quer. Chega num certo momento, você esquece o seu casamento. Chega num certo momento, você esquece as suas finanças. Deus não pode te dar nada, porque Ele já te deu. Ele já fez uma promessa comigo, com você. E a única coisa que eu tenho que fazer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Restaure a porta velha. Restaure a porta velha na sua vida. Restaure. Começa a restaurar. Reveja os seus passados. Reveja. Começa a analisar enquanto os meninos vão tocar essa música. Começa a analisar, vai analisando, vai falando com Deus. Vai conversando com Ele. Vai falando com Ele. Conversa com Ele. Estou te esperando. Já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando a fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A porta velha restaurada é compreender que há um momento que você precisa fazer uma curva na sua vida e rever a sua trajetória, seu passado, seu presente, seu futuro. Você precisa parar para revisar a sua história. E esse momento chegou, é agora. Começa a fazer uma revisão da sua vida. Começa a fazer uma revisão da sua história. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está na hora de você fazer uma revisão e você deixar Ele entrar no seu coração. A única coisa que você tem que fazer é erguer suas mãos e falar: Senhor, eu quero
quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Jesus quer fazer uma aliança com você. E essa noite Ele quer fazer uma aliança. Se você está nesse propósito, se você quer agora, levanta suas mãos aí. Nós vamos orar por você. Se você quer, se tiver mais alguém, levanta suas mãos. Nós queremos orar por você, pela tua vida. Eu só quero dar presença. Oh, recado de manamana. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Começa a agradecer a Deus, queridos. Restaure a sua porta velha. Faça uma restauração, faça uma análise. Por que está assim a sua vida? Eu não conheço a sua vida, você só que conhece. Por que você não sai disso? Alguma coisa precisa ser feita. Essa restauração precisa ser feita. Eu trouxe a palavra de Deus para você. Espero que Deus tenha falado e tocado no seu coração. Espero que Deus tenha falado e tocado de uma forma muito direta. E deixar você bem ciente que as mudanças só dependem de você. Levanta suas mãos assim para o Senhor, por favor. Diga assim: Senhor Deus. Fala com a sua boca, fala assim: Senhor Deus, eu quero que nessa noite a minha vida seja restaurada. Eu quero, Senhor, fazer uma aliança contigo. Eu quero, Senhor. Eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza de que o Senhor pode todas as coisas em Cristo Jesus para a minha vida, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo na minha vida em Cristo Jesus. Declara isso, queridos. Começa a declarar isso. Começa a falar. Começa a declarar com a sua boca. Fala em línguas. Começa a declarar. Abra sua boca. Declara. Abre a sua boca e fala. No nome de Jesus. Começa a falar. Começa a declarar. Oh, recada banamana. Abra sua boca. Abra sua boca. Fala. Começa a declarar. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Oh, recada banamana. Se você fala em línguas, começa a declarar. Começa a falar em línguas. Abra sua boca, começa. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Chorecato de maná, serecato de maná. Etecamaná, eu não quero mais sair da tua presença, Senhor. Eu não quero sair da sua presença, Senhor. Declara isso com a sua boca. Abra a sua boca e começa a declarar. Eu só quero tua presença. Entra na minha vida, entra na minha vida. Faça morada, Senhor. Entra no meu coração. Faça morada. Oh, xerecamaná, xeremaná, xeremaná, xerecamaná. Faça, Senhor, faça algo. Oh, restaure a minha vida,
presença, meu Pai. Sair daqui, me deixa orar. Coloca suas mãos no coração, vamos terminar. Declara assim: Senhor Deus. Fala assim de novo: Senhor Deus, eu não consigo, Pai, sozinho restaurar nada. Abra sua boca e fala: sozinho eu não consigo declarar nada. Eu preciso, Senhor, que o Senhor esteja comigo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor estenda suas mãos sobre a minha vida. Estenda, Senhor, as suas mãos sobre a minha vida. Estenda, Senhor, as suas mãos sobre a minha vida. Declare isso bem alto. Começa: estenda, Senhor, sobre o meu casamento. Estenda, Senhor, sobre o meu trabalho. Estenda, Senhor, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Começa a declarar. Começa a declarar. Fala alto. Oh, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, restaura, restaura. Eu não quero mais sair da tua presença. Não quero mais sair da tua presença, Pai. Oh, decada na base. Sair daqui. Sair daqui, me deixa orar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Feche seus olhos, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua palavra já foi direcionada, Senhor. A sua palavra já foi passada para frente. Que nós não nos esqueçamos, Pai, de que precisamos reconstruir a nossa porta velha. Pai, leva o teu povo para a tua casa, Pai, com a certeza de que algo precisa ser mudado. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Dê a mão para quem está com seu esposo. Dê a mão para esse esposo ou esposa. Eu senti de orar para os casais antes de terminar. Os casais têm sofrido vários ataques. E eu queria sentir nesse momento de sentir, de orar. Vem cá com você também, vem cá. Camila, vem cá com seu marido. Bia, vem cá com seu marido também. Existe um ataque muito forte contra os casais, porque se destruir o casal, destrói a família.
Então eu quero, a Claudineia que vai orar por todos os casais. Feche seus olhos, por favor. Meu Deus, nós firmamos uma aliança de casamento na tua presença um dia. Nós fizemos votos. E nós, Pai, queremos pedir que o Senhor esteja confirmando, restaurando essa aliança, Pai. Todo ataque do inimigo que tem vindo contra os casamentos não vai prosperar, não vai prevalecer contra o casamento dessa pessoa. Em nome de Jesus, todo espírito de egocentrismo, todo espírito de divórcio, de divisão, nós repreendemos agora no nome de Jesus. E tudo que se levanta contra os casamentos, nós damos basta. Tem vindo um ataque contra a família. Meu Deus, levanta o teu escudo e traz a tua proteção. Assim como foi dito nesta noite, que tanto o marido quanto a esposa estejam voltando para as veredas antigas, praticando a tua palavra. E assim, Senhor, a aliança deste casamento seja conhecida diante dos familiares, dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, porque o Senhor é o Deus dessa aliança. Faz um milagre naquele casamento que está morto. Faz um milagre naquele que diz que o amor morreu, que o respeito morreu. Senhor, ressuscita. O Senhor é Deus poderoso. Porque esta pessoa não se casou porque não amava ou porque não tinha vontade, mas que seja, Pai, agora de uma forma nova, voltando, Senhor, para a tua palavra, praticando a tua palavra, e assim nós sejamos exemplo dos fiéis, sejamos testemunhas para que outros casamentos venham para ser restaurados através da nossa vida. Que casamentos venham para ser reformados, reestruturados, restaurados, por causa do que o Senhor fez em nós, Pai. Oh Deus querido, seja a terceira dobra desta aliança, seja a terceira dobra que capacita a fazer o que sozinhos este casal não consegue fazer. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos sustentou até aqui e o Senhor é poderoso para nos levar até o dia final, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos. Nós vamos ouvir só essa canção mais uma vez e nós já estamos terminados no nome de Jesus.